Bem-vindo, corujas, mais uma vez aqui no canal, belezinha? No vídeo de hoje, que faz parte do quadro Biblioteca Coruja, onde eu indico livros sobre futebol e história para vocês lerem, a indicação é muito especial. É o meu livro, O Penta Ficou para Depois. Cultura, Identidades e Mídias Brasileiras na Copa do Mundo de 98. Então nesse vídeo eu vou contar um pouquinho que tem em cada capítulo sobre os mistérios, as curiosidades, as histórias da Copa do Mundo de 98 para te convencer em correr lá no site da Amazon brasileira, que vai estar o link aqui na descrição. Só você clicar que você vai acessar a página onde você pode comprar e adquirir o livro. E quem sabe também adquirir para dar de presente para algum dos seus familiares ou amigos. Vamos lá pro vídeo conhecer um pouquinho mais sobre toda a Copa do Mundo de 98? O meu livro foi fruto do meu mestrado em História lá na Unirio. A minha orelha foi escrita pelo meu orientador, Daniel Ferreira, um beijo a ele. E o prefácio deste livro foi escrito pelo Bernardo Buarque de Holanda, um dos maiores especialistas no assunto aqui no Brasil. Já escreveu diversos livros sobre torcida organizada. E eu o convidei para a minha banca de mestrado e também para escrever o prefácio deste livro. E no prefácio, além do Bernardo contribuir com diversas informações e reflexões super interessantes sobre essa Copa do Mundo, ele também aponta a originalidade deste livro e a importância desse texto, pela falta de estudos que se tem aqui no Brasil sobre esta Copa do Mundo de 98. O próprio Bernardo levanta a hipótese que a Copa de 98 não é muito estudada por ter ficado entre dois títulos do Brasil, o Tetra de 1994 e o Penta de 2002. Então esse livro é super original e importante para você conhecer todas as histórias da Copa de 98. E além disso, o Bernardo também aponta para um grande diferencial deste livro, que é o fato de eu ter não apenas analisado o caderno de esporte dos jornais, das revistas, mas também ter posto na narrativa, na construção do discurso, os autores sobre cultura, sobre economia, sobre política, ter usado até charges que utilizaram do recurso humorístico para falar sobre política e a Copa do Mundo de 98. E o próprio Bernardo escreve no final do prefácio que após ele ter lido o livro, foi convencido da importância histórica dessa Copa do Mundo de 98 como um divisor de águas da história do torneio, pois apresenta características que moldarão os torneios do século XXI da Copa do Mundo. E assim, ele lhe convida a comprar e adquirir o livro. Mas Yugi, o que exatamente eu vou ler nesse livro? No primeiro capítulo, você irá ler sobre a Copa do Mundo numa perspectiva de um mega evento cultural, econômico, globalizado. Então, algumas perguntas você irá ver a resposta nesse capítulo, como por exemplo, qual a influência do brasileiro João Avelange, que foi presidente da FIFA e tornou a entidade do futebol maior do que a ONU? Por que nesta edição aumentou o número de participantes de 24 para 32? Como se deu a eleição do Blatter para presidente da FIFA, depois de mais de 2 décadas do João Avelange no comando? Qual a importância dessa Copa ter sido a primeira da era da internet? Foi esta Copa que iniciou o famoso padrão FIFA? Por que os jogadores brasileiros tamparam as marcas da chuteira? Você também vai ver tensões políticas em alguns jogos, como por exemplo, Estados Unidos versus Irã, pois os dois países não se falavam pelo fato dos Estados Unidos ter apoiado o Saddam Hussein do Iraque na guerra contra o Irã. Também tem o famoso jogo Argentina e Inglaterra, retomando a famosa Guerra das Malvinas e aquele jogo memorável do Maradona com o seu gol de mão. Além desse caldeirão político e econômico, você também irá conferir um caldeirão cultural a partir da análise dos torcedores, pois no modo de se vestir e de se comportar de cada torcida, elas próprias fazem representações e imagens dos valores e culturas nacionais, que quando postas em oposição a uma outra cultura nacional, pode, neste conflito de diferença, ocasionar guerras e violência nas ruas de Paris
e pela França inteira durante essa Copa do Mundo, e você vai conferir alguma dessas brigas. No capítulo 2 você vai conferir a mídia brasileira, o Brasil e os brasileiros. É neste capítulo que a Copa do Mundo de 98 começa a ser narrada de forma cronológica, a partir da trajetória da seleção brasileira desde o último amistoso antes da convocação para o torneio. O grande objetivo desse capítulo é refletir sobre a sociedade brasileira, os diversos significados do que é ser brasileiro e os valores que durante a Copa do Mundo de 98 cada um de nós revela sobre a identidade nacional brasileira. Então, por exemplo, eu pego situações como do Denilson ter fugido da concentração para discutir esse jeitinho brasileiro de sempre querer dar um jeito para burlar as leis. Uma outra pergunta é: o que as diversas manchetes que dizem sobre a dependência da seleção brasileira do autoritarismo do Capitão Dunga revela sobre a nossa sociedade autoritária? Um outro debate feito é: o que esse modelo de jogo do futebol arte, do futebol bonito, nos diz sobre a capacidade do brasileiro de encontrar diversos caminhos e situações de improviso para resolver suas questões? Um outro debate aqui proposto foi o que o pênalti do Júnior Baiano contra a Noruega, o que as vitórias da seleção brasileira e a derrota na final para a França impactaram na eleição presidencial disputada principalmente por Fernando Henrique e Lula, pois foi nesta Copa do Mundo que o calendário eleitoral da presidência do Brasil ficou no mesmo ano de Copa. E a partir disso, aproveitei para discutir: o futebol é o ópio do povo? Ou é um esporte muito além de uma fórmula fria política e revela um fenômeno cultural muito mais amplo, onde põe a sociedade brasileira e o sofrimento dela à prova durante as partidas? E é interessante observar aqui sobre o nosso nacionalismo que, diferente de outros povos, como os franceses, que comemoram no dia da Revolução Francesa, ou dos Estados Unidos, que comemora no dia 4 de julho, no Brasil, o nosso dia de patriotismo mais exacerbado não é durante o dia da independência, mas sim durante a competição da Copa do Mundo de futebol. Isso mostra que o futebol é muito mais importante. Nós preferimos colorir nossas ruas e nossos rostos durante a Copa do Mundo do que no dia da independência. Como bem disse Nelson Rodrigues, o Brasil é uma pátria de chuteiras e durante a Copa do Mundo nós nos orgulhamos de ser o número 1. E melhor do que isso, neste momento é um Brasil que nos ouve e que a gente pode influenciar no seu destino. No terceiro e último capítulo você lerá sobre a final entre Brasil e França. Nos antecedentes da partida, a imprensa constrói uma narrativa do elemento religioso que estaria do lado do Brasil. Então, é narrado através dos torcedores, através dos próprios colunistas e dos próprios jogadores da comissão técnica, todos os elementos sobrenaturais que fariam o Brasil ser campeão. Portanto, Deus é brasileiro, os jogadores já rezaram, Tafarel é um santo, Ronaldo é um herói, e com isso o Brasil jamais perderia a final, mas perdeu por 3-0, uma goleada que a seleção brasileira jamais tinha sofrido em Copa do Mundo. E portanto fica a pergunta: como o Brasil perdeu e sofreu esse vexame se Deus estava do nosso lado? E o que aconteceu naquela misteriosa convulsão do Ronaldo que o levou para o hospital no dia do jogo e misteriosamente ele voltou e acabou entrando de titular na partida? São perguntas que vocês irão conferir respostas neste capítulo, pois eu instaurei o tribunal midiático que por ora culpou alguns personagens na tentativa de reelaborar essa identidade brasileira depois da perda e também de inocentar não apenas o elemento religioso, Deus, né, porque não se pode culpar de algo ruim, Deus, e também inocentar o nosso herói nacional, o Ronaldo, um personagem na qual o drama nós nos sensibilizamos e que torna impossível culpá-lo da derrota. Assim, para buscar um novo culpado que se tornasse o responsável oficial para o Penta ter ficado para depois, a culpa caiu em cima da Nike, vista naquela imagem caricata do imperialista que vem aqui e rouba nossas riquezas e que, por sinal,
deflagrou uma CPI no Congresso Nacional que investigou os contratos entre a Nike e a CBF. Eu acho que já deu, Coruja, para ter uma ideia e ficar convencido da maravilhosa leitura que você vai ter adquirindo esse livro. Então, se você ainda estiver aqui nesse vídeo, corra aqui embaixo na descrição, clique no link da Amazon para você ser direcionado para a página onde você pode comprar o livro e também comprar um segundo exemplar para presentear seu amigo e seu familiar aí de Natal. Então, Coruja, espero que os olhos de vocês tenham brilhado e surgido a vontade de me ajudar e adquirir o meu livro. E também peço, por favor, para vocês compartilharem esse vídeo com todos os seus amigos que possam se interessar em também adquirir o livro. E deixe aqui um like e um comentário para o vídeo também ser mais assistido e ficar melhor ranqueado aqui no YouTube. Boas compras, um abraço a todos, até a próxima. Beijos!